Então, olha, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dependência linear. A gente já comentou na aula passada, inclusive tem questões do questionário lá relacionado à dependência linear. Eu aproveito, eu acho que a gente vai conseguir fazer esse slide todo. Já aproveito para dizer que vai ter uns momentinhos que eu vou fazer algumas demonstrações. Na aula de hoje, as demonstrações elas são bem abstratas ou elas necessitam de conhecimento em relação a sistemas lineares, soluções de sistemas lineares. Por isso que eu enfatizo sempre que é importante vocês saberem três coisas. Matrizes. Quando eu digo matrizes, eu estou falando em operações de multiplicação entre matrizes, soma entre elementos de matrizes. Isso aqui vai ser interessante, é fundamental na realidade. É importante que vocês também saibam determinante e saibam, por fim, sistemas lineares. Quando eu digo sistemas lineares, é solução do sistema linear, essas coisas. Porque vocês vendo isso, com certeza, vai abrir mais a mente na hora da resolução do exercício e vão conseguir fazer algumas analogias, né? Eu sei que o tempo é muito curto para a gente ver isso daí, então por isso que eu vou passar aquelas outras listas dos outros professores que estavam anteriormente, como atividade extra, para incentivar vocês a darem uma olhadinha. Mas, se por questão de tempo não tiver como vocês resolverem e tal, eu quero recomendar que dá uma olhadinha na regra de Cramer. Já ouviram falar essa regra? Escreve assim. Regra de Cramer. Já ouviram falar? Ok. Essa regra é uma maneira de você resolver sistemas lineares. É bem simples, né? Não é complicada e pode ser bem útil para vocês. A gente estudaria isso se tivesse pegado a parte de sistemas lineares. Como não deu certo, então eu recomendo que vocês anotem um papelzinho, anotem em algum lugar e olhem isso daí. Então, ok. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre dependência linear e o que era uma dependência linear, né? Dado um espaço vetorial V e você escolhendo um conjunto de vetores V1, V2, Vn, que também pertence a V, a gente diz que esse conjunto aí ele é linearmente dependente, ou LI, se quando feita uma combinação linear, vocês devem lembrar da última aula de combinação linear, que seria, né? Quando feita uma combinação linear, resultando no vetor nulo, sempre vai ter que resultar no vetor nulo, né? Então, o que vai acontecer? Se esses coeficientes todos forem iguais a zeros, obrigatoriamente iguais a zeros, porque vocês vão perceber que o zero ele resolve essa situação. É o que a gente chama de solução trivial. Se você tiver uma solução, se você tiver apenas a solução trivial, então automaticamente você conclui que o sistema é linearmente independente. Agora, se existir um único elemento desses coeficientes, A1, A2 ou AN, se existir um único elemento desses coeficientes que não seja igual a zero, a gente diz que esse conjunto é LD. Tá certo? Então, a gente viu bem na última aula. Inclusive, a gente resolveu alguns exercícios e chegou a demonstrar o teorema. Eu acho que foi aí onde a gente conseguiu terminar. Eu quero aproveitar e fazer com vocês esses outros exercícios aqui, para verificar se um conjunto é linearmente dependente ou independente. Eu posso fazer da seguinte maneira, sempre eu faço, olha, são 3 vetores aqui, né? Então eu vou pegar alfa1
V1, mas quem é V1? É 1, 0, 0. Mais alfa 2, V2, que é quem? 0, 1, 0. Mais alfa 3, V3, que quem é V3? 0, 0 e 1, certo? E eu resulto no vetor nulo, 0, 0 e 0. Olha o que vai acontecer. Você entra nas coordenadas, não é isso? Quando você multiplica por um escalar, então vai ficar alfa 1, 0, 0, mais 0, alfa 2, 0, mais 0, 0, alfa 3, igual a 0, 0 e 0. Somando esses elementos, você vai ter quem? Alfa 1 na primeira coordenada, mais alfa 2 na segunda coordenada. Por quê? Olha, porque quando eu somo coordenada a coordenada, os outros são nulos, né? Alfa 1 mais 0, que é o próprio alfa 1. 0 mais alfa 2 mais 0, então alfa 2. Alfa 3. Ok, isso aqui é igual a 0, 0, 0. Você percebe que esse sistema linear é muito simples. Ele, na realidade, já dá a resposta, né? Que é alfa 1, ou seja, que a primeira coordenada é igual a 0, e a segunda coordenada, ou seja, alfa 2, é igual a 0 também, e que alfa 3 é igual a 0 também, ok? Então, exato, Amy. A gente conclui que esse sistema é linearmente independente. Por quê? Porque todos os coeficientes daí foram nulos, tá bom? Então, essa é a primeira, é o primeiro exercício. Sempre vai seguir essa estrutura. A única coisa que talvez mude é a sua notação, né? Porque, sei lá, se você achar mais prático, no lugar de chamar alfa 1, alfa 2, alfa 3 de XYZ, você pode usar XYZ, certo? Então, deixa eu apagar aqui para a gente fazer mais um outro exercício. Está sendo gravado, certo? Como eu falei no início da aula, se alguém tiver interesse, eu posso disponibilizar o link específico dessa aula que vai estar no Drive. Eu não vou botar propriamente no YouTube, mas posso disponibilizar no Drive. Então vamos lá. O próximo, né? Será que esse conjunto aí é LI ou é LD? Eu acho que eu fiz esse exercício já uma vez, né? Mas vamos fazer novamente. Fazer aqui do lado. Né? Você tem, vou chamar XYZ, do lugar de alfa 1, alfa 2, né? Então, x vezes 1, 0, 1, mais y vezes 0, 1, 0, mais z vezes 1, 1, 1, dando o vetor nulo, aqui é 0, 0, 0, ficou pequenininho, mas dá para ver. Então, olha, esses coeficientes, eles entram nas coordenadas, você vai ter x, 0 e x, mais 0y0, mais z, z e z. Isso aqui dando o vetor nulo, 0, 0 e 0. Até aí todo mundo está compreendendo o procedimento? Eu recomendo que vocês vão tentando fazer também, viu? Vocês tenham um caderninho, vá tentando fazer, porque esse processo de tentar usar outros sentidos, ele é importante para vocês entenderem. Eu entendo, eu acredito, né, que pessoas aprendem de maneiras diferentes. Uns conseguem aprender melhor ouvindo, outros conseguem aprender vendo, outros fazendo. Então, misturar esses sentidos pode ser interessante para que você absorva também, né? Então, como eu estava fazendo, agora você soma as coordenadas, certo? Então, perceba que ficou x mais 0 mais z, né? Então, ficou x mais z. Segunda coordenada, 0 mais y mais z. Então, ficou y mais z. E a terceira coordenada ficou quem? X mais 0 mais z. Então, x mais z.
Isso aqui sendo igual a 0, 0, 0. Olha, agora a gente já pode montar um sistema, né? Que a primeira coordenada é x mais e igual a 0. Segunda coordenada, y mais e igual a 0. A terceira coordenada, x mais z igual a 0. Ok. Percebam uma coisa. Ou melhor, eu vou até perguntar a vocês. Vocês conseguem analisar algo particular nessa expressão, nesse sistema linear? Vocês conseguem visualizar que existe algo diferente nele, ou sei lá, particular? Sim, o Z está em todos, está certo, N, mas é exatamente isso, Diego. A primeira expressão é exatamente igual à última. Você percebe que a última, então, é desnecessária, né? Ela não está contribuindo nada nessa expressão. Então, a gente pode excluir ela aqui. Essa expressão, ela fica exatamente quem? X mais z igual a 0, y mais z igual a 0. Ok. Perceba que você tem três variáveis, x, y, z. Mas você tem apenas você tem apenas duas equações, né? E equações homogêneas. Não sei se você já viu essa palavra, mas homogênea está se referindo a zero, né? O que é um sistema linear homogêneo? É um sistema linear cujos valores, o depois do igual é tudo zero. Quando você tiver um sistema linear que no finalzinho dá tudo zero, então a gente chama de sistema linear homogêneo. Então, olha, é uma coisa que vocês anotem em algum lugar ou gravem de alguma forma. Em um sistema linear homogêneo, quando a gente tem uma situação em que existem mais variáveis do que equações, a gente sabe, vai descobrir, a gente pode concluir que esse conjunto será LD, né? Ou seja, você vai conseguir deixar uma das variáveis, vamos dizer assim, livres, né? Você vai ter variáveis livres, variáveis soltas. Então, deixa eu mostrar aqui como. Eu posso fazer y igual a, passo z para o outro lado, menos z, e eu faço a mesma coisa com x. X igual a menos z. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu só peguei essa expressão aqui e passei o z para o outro lado, né? Então, eu descubro o seguinte, que, deixa eu vir para esse espaço. No lugar do x, eu coloco menos z. Então, fica 1, 0, 1. Aí, mais y, mas só que quem é isso? É menos z também, então. Menos z vezes 0, 1 e 0. Mais. Aí, o z não tem nenhuma restrição para ele, por isso que a gente chama de variável livre, né? Os outros foi dependente do x e do y, ou o x e o y foram dependentes do z, mas o z não foi, né? O z, ele continua sendo z. Então, 1, 1, 1. Vamos ver o que acontece ao substituir aqui o z por qualquer coisa. Se eu substituir, por exemplo, z por 1, olha o que vai acontecer. Vai ficar menos 1, 0 e menos 1, tem uma vírgula, né? Mais, aí aqui vai ficar 0, menos 1 e 0, mais, aí z é igual a 1, né? Então, 1, 1 e 1. Ao somar essas duas primeiras, você vai ter menos 1 e menos 1, somado a 1, 1, 1. Então, aqui você tem isso aqui igual a 0, 0 e 0. Perceba que, nesse caso, existe valores diferentes de zero para esses coeficientes, que nesse caso aqui ficou z, né? Se x for igual a menos 1, se y for igual a menos 1, se z for igual a 1, que é o que aconteceu aqui, né? O x é menos z.
Então, ele admite outras soluções além da solução nula, tá certo? Vocês entenderam? Então, obrigatoriamente, esse segundo conjunto vai ser o quê? LI ou LD? LD. Muito bem, isso mesmo. A gente diz que o segundo conjunto é LD. Deixa eu apagar aqui. Eu deveria ter dividido esse slide em outros para a gente não perder tanto tempo apagando, porque essa borrachinha é tão... Se perder um tempo... Ok. Professor, então aí todas as questões que tiver sobrando aí, como o senhor disse, vai ser LD, não é isso? Exato, pronto. Guarde isso que vai ser importante lá na frente. Eu vou repetir. Se você tiver uma equação, um sistema de equação homogêneo, que é homogêneo, dando tudo igual a zero, certo? E a quantidade de variáveis for maior do que a quantidade de equações, então sempre vai sobrar pelo menos uma. Nesse caso, você viu que sobrou a z, não foi a z, ela ficou livre. É o que a gente chama de variável livre. Então, esse sistema sempre vai ser linearmente dependente. Você nem vai precisar responder o resto das questões. O resto, né? Você pode concluir, você pode justificar, inclusive, dessa maneira. Deixa eu pegar mais um aqui. Isso, um a mais, né? Então, deixa eu fazer o seguinte. X vezes 1, 0, 0, mais y vezes 1, 1, 0, mais z vezes 1, 1, 1. Isso aqui dando o vetor nulo. Como você está querendo ver uma combinação linear, só vai ser 1. Deixa eu ver o que perguntou aqui. N dá para aumentar. Não dá para aumentar. Homem, não dá, pelo menos eu não sei. Se eu soubesse... Exato, Gilmar, fica presente em outras equações. Diego, eu estou usando o PowerPoint, né? Aí no PowerPoint, a outra maneira que tem que fazer isso é saindo do modo de apresentação. Eu vou fazer isso mesmo. Olha, então, olha, do mesmo jeito, eu entro com a variável, então fica x, 0, 0, mais y, y0, né? Por que fica y0? Aqui tem dois, né? Se no lugar do 1 tivesse o 2, ia ficar 2y, né? Mais z, z e z. Aqui sendo igual a 0, 0 e 0, tá certo? Então, eu já vou montar o sistema linear direto, viu? Eu poderia somar essas equações e ver o que dava. Mas eu posso fazer assim, olha. X mais y mais z igual a 0. Então, deixa eu fazer aqui. X mais y mais z igual a 0. Vocês entenderam o que eu fiz? Opa, já estão dizendo que é LI. De fato, vai ser LI, sim. E o y. Y mais z igual a 0. Aí, na terceira, olha. Aqui vai ser 0, aqui vai ser 0. Então, vai dar só z igual a 0. Né? Então, aqui, se z é igual a 0, então aqui vai ser 0, eu concluo que y é igual a 0 também. Se z é igual a 0 e y é igual a 0, eu concluo que o x é igual a 0. Ou seja, o conjunto é linearmente independente. Olha, deixa eu fazer isso para apagar tudo de uma vez. Pronto, olha, apaga. Então, o último caso, eu escolhi uma matriz, porque tem muita gente que tem dúvidas em relação a matrizes. Mas vocês vão perceber que é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Né? Eu pego, eu tenho 4 vetores, né? X vezes o primeiro vetor, que é 1, 0, 0, 0, mais y vezes o segundo vetor, 0, 1, 0. Opa, esqueci aqui, é diferente esse valor. Que vai ser 1, 1, 0, 0. 1, 1,
0, 0. Mais Z igual não, sempre estou dizendo igual. 1, 0 é vezes, né? Mais, aí o último eu vou chamar, sei lá, um W. 1. Esse resultado tem que dar igual ao vetor nulo. Mas quem é o vetor nulo das matrizes 2 por 2? É 0, 0, 0, 0. Então, eu vou fazer o seguinte. Nesse caso particular, eu vou entrar com os valores, né? Você poderia fazer direto. Quando eu entro aqui, o X ele vai em todas as entradas. Ou seja, ele vai nesse 1, ele vai no 0, 0 e 0. Só que os zeros eles resultam em 0, né? Então vai ser X, 0, 0, 0. Mais, aí o Y entrando aqui vai ficar Y, 0, 0. O Z, Z e Z, e 0 aqui. E o W virou site, né? Isso aqui sendo igual ao vetor nulo. A soma vai ser do mesmo jeito, né? A soma vai ser praticamente do mesmo jeito. Por quê? Eu somo essa entrada aqui, mais essa, dando igual a 0, né? X mais Y mais Z mais W igual a 0. Aí eu faço isso com o segundo, só que o segundo não tem mais X, né? Então ficou Y mais Z mais W igual a 0. Aí a terceira, não tem X, não tem Y, só tem Z e W. Então, Z mais W igual a 0. E a última só tem W. W igual a 0. Você teve esse sistema linear e você... Exato, você pega as componentes igual a 0. Então, você, dessa forma, olha, vai acontecer a mesma coisa do item anterior, né? W é igual a 0. Então, se W é igual a 0, Z é igual a 0. Se Z e W são iguais a 0, Y é igual a 0. E eu concluo que X é igual a 0. Então, nesse sistema, a solução única é que os coeficientes são 0. Eu concluo, então, que é LI. Logo, o primeiro é LI, o segundo é LD, o terceiro é LI e o quarto é LD também. Certo? Ok? Então, a gente viu um vetor, um teorema, que afirmava que existia uma relação direta entre um conjunto CLD e outro, e sendo LD, um desses vetores, ele pode ser escrito como combinação linear dos outros. Na realidade, a gente vai ver lá na frente, eu acho, que você pode escolher qualquer um para escrever como combinação linear dos outros vetores daí dentro. Então, se eu falo para você assim, olha, esse conjunto é LD, aí você tem que ter na cabeça o seguinte, se ele é LD, então é possível escrever um desses vetores como combinação linear dos outros, certo? Né? Se o conjunto é LD, eu posso tirar dentro desse conjunto um vetor que é escrito como combinação linear. É um se somente se. Então, uma coisa implica automaticamente a outra. Olhem aqui. Se você tem esse conjunto, na aula passada eu até fiz, imagina que você tem esse conjunto aqui, eu vou expandir ele um pouco mais. Você tem um vetor 1, você tem um vetor 2, aí lá dentro existe um vetor J, né? Tem N vetores, né? Então, Vn. N é a quantidade de elementos que você tem aí. Se fosse 10, então N seria igual a 10. Né? Esse Vj, ele indica um elemento, pode ser qualquer um, poderia ser o V1, poderia ser o V2, mas a gente pega um caso particular. Né? Então, um caso VJ, né? Pode ser qualquer um. J, esse J ele pode ser menor ou igual a N, maior ou igual a 1, né? Ele está nesse intervalo aí, limitado.
Então, eu sei que ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores. Alfa1, V1, mais alfa2, V2, mais os vetores que sobraram, né? Ou seja, alfa j menos 1, vj menos 1, que seria o vetor anterior a ele, mais alfa j mais 1, vj mais 1, que seria o vetor sucessor a ele. Ele não está nessa lista porque a gente tirou e usou ele para escrever como combinação linear dos demais. Mas, aí você vai até o elemento Vn, certo? Então, uma coisa implica automaticamente na outra. Vocês vão ter que saber ou memorizar isso daí. Aqui a gente tem uns exemplos. Deixa eu ver. Aqui é um exemplo ilustrativo, né? Olha, você tem o R3. Esse daí é o R3. Então, V1 e V2, ele pertence a esse espaço vetorial R3. A gente diz que esse conjunto ele será LD se somente se ele estiver na mesma reta em que passa na origem. Por quê? Se eles são LDs, implica dizer automaticamente o que a gente viu aqui, olha, que um pode ser escrito como combinação linear do outro, ou seja, V1, por exemplo, eu posso escrever como alfa V2, um múltiplo dele, né? Então, se você tem um R3 e aqui você tem o V1, o V2 vai ser um múltiplo dele. Então, ele vai estar aqui, né? Vai ser um múltiplo dele. Vai passar pela origem, né? Porque o vetor V1 está na origem, então você vai conseguir fazer isso. Deixa eu ver aqui e... ok. Tá, aqui tem essa ilustração, certo? Outro exemplo. Se o V for igual a R2, né, e você tenha V1, V2 e V3 pertencendo a esse R3, né, esse conjunto LD, se esses três estiverem no mesmo plano e passarem pela mesma origem. Eu não sei se vocês lembram, mas acho que a gente comentou, né? Imagina aqui que você... A gente mostrou, inclusive, no GeoGebra. Você tendo, por exemplo, V1 escrito como combinação linear, vou chamar alfa e beta, né? De V2 mais beta V3. Eu não sei se vocês lembram, mas eu mostrei lá no GeoGebra que isso daí você consegue gerar um plano, né, que passa pela origem. Mas há um caso também que a gente consegue gerar só uma reta. Né? Há um caso particular que a gente consegue gerar só o vetor nulo. De todo modo, ainda assim eles vão estar no mesmo plano. Se você tem três vetores paralelos, eles ainda assim estão no mesmo plano. Né? Você tem representante deles no mesmo plano. Então, a gente pode ver isso daqui. Né? Você tem essa representação. Três vetores no mesmo plano, lembrem-se disso. Você vai conseguir, em alguns casos, né, escrever, na verdade, você sempre vai conseguir escrever um dos vetores como combinação linear dos outros dois. Né? Então, vamos aqui. Aí, olha, vamos para algumas coisinhas. Se V é igual a R2, isso daqui vai ser LI. Eu acredito que é óbvio para vocês, né? Se eu fizer a combinação linear, 1 e 0, mais y, 0 e 1, igual a 0, você conclui que x é igual a 0 e y é igual a 0 também. Para quem entrou agora, como eu posso fazer isso? Eu entro nas coordenadas, x e 0 mais 0 e y, né? Fiz isso daqui, igual a 0 e 0. X
mais 0 igual a 0, ou seja, x é igual a 0. 0 mais y é igual a 0, y é igual a 0. Então, os valores únicos para os coeficientes x e y foram zeros. Então, pela definição que a gente deu de linearmente independente, a gente conclui, né, que é LI. Aí agora eu pergunto a vocês. Não sei se vocês lembram, mas na aula passada eu fiz isso. Eu mostrei que com esses dois vetores, 1 e 0 e 0 e 1, eu consigo gerar, né? Eu consigo gerar todo o R2. Vocês lembram desse exercício que eu fiz? Eu não sei se vocês lembram, mas eu mostrei assim, que x, y, ele pode ser escrito como uma combinação linear, 1 e 0, mais y, 0 e 1, né? Então, com dois vetores, eu consigo gerar. Ok. E eu percebi que com dois vetores, eu tenho vetores linearmente independentes. Então, surgem algumas reflexões em relação a isso. Que é qual? A primeira, se eu tiver 3 vetores, será que esse conjunto ele vai ser LI também? Ou seja, se eu tiver 3 vetores no R2, num espaço que tem 2 coordenadas, eles vão ser LIs também? A segunda condição. Eu sei que, olha, a segunda reflexão, eu sei que com 2 vetores eu consigo gerar o R3. Eu sei que com 3 vetores eu também consigo gerar o R3. Eu vou ter um vetor, eu não sei se vocês lembram, mas eu citei na aula passada, eu vou ter um vetor supérfluo aí, mas eu consigo gerar. Né? A minha indagação, a pergunta, né? Será que esse conjunto aqui vai ser ali? Eu acho que a Caiane já respondeu que não. Você está certa? Não. Ele não. Você vai ter um conjunto LD e eu vou mostrar daqui a pouco. Aí, a última indagação que eu faço, que eu quero tentar responder para vocês com a aula de hoje é: será que existe uma quantidade mínima de vetores que com eles eu consigo gerar o subespaço vetorial que eu estou interessado e que eles sejam linearmente independentes, né? Será que vai existir? É o que a gente vai tentar ver agora. Então, novamente, olha, eu não vou demonstrar isso daqui, vai ficar como exercício para vocês, porque é bem parecido com o que eu fiz na aula passada. Se bem que eu vou mostrar porque é trivial isso aqui, né? Eu quero escrever x, y, z, onde x pode ser qualquer coisa, y pode ser qualquer coisa, nessa base, alfa 1, 1, 0, 0, mais alfa 2, eu falei base, mas ainda nem defini para você, 0, 1 e 0, mais alfa 3, 0, 0 e 1. Olhando isso, automaticamente eu percebo que alfa 1 é igual a x, né? Eu percebo que alfa 2 é igual a y, e eu percebo que alfa 3 é igual a z, né? Então eu percebo que esse conjunto de vetor, ele gera o R3, ou seja, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Eles geram, ó, lembre dessa notação, esse bichinho aqui está dizendo que eles geram, são geradores. Aqui eu não estou falando do conjunto, eu não estou falando de, isso aqui eu estou falando de conjunto, né? Isso aqui eu estou falando de geradores. Eles geram. Eu lembro que quando eu paguei essa disciplina,
Se eu errasse essa notação, eu poderia perder tudo porque são coisas distintas, né? Então, esses três vetores aqui, eles geram R3. Outra coisa que a gente viu também, a gente viu inclusive num dos exercícios anteriores, a gente viu que esse conjunto, agora é fácil, olha, o conjunto 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, esse conjunto é linearmente independente. Então você tem duas condições aí. Você tem uma quantidade, você tem esses vetores gerando o espaço vetorial, e a outra coisa que você nota é que esse conjunto é linearmente independente. Será que com menos vetores eu ainda assim consigo gerar esse espaço? Será que se eu tirasse um desses vetores eu conseguiria gerar esse espaço? Não. Então, com isso daqui, eu não estou demonstrando ainda, eu estou justificando para pelo menos o conceito ficar em vocês. Existe uma quantidade mínima de vetores que eu consigo gerar um espaço vetorial. Quando eu digo uma quantidade mínima, é uma quantidade linearmente independente. Porque, como a gente vai ver daqui a pouco, se eu tiver um conjunto de vetores em que um deles seja LD, eu vou conseguir ainda assim tirar esse vetor e o resultado ainda assim gerando o espaço vetorial que eu estou analisando. Certo? Aí, na realidade, eu já jogo essa resposta, né? Que esse conjunto aí que eu dei é LD. Vamos verificar se é verdade isso? Então, eu tenho assim, olha. Para verificar se um conjunto é LI ou LD, eu vou usar x, y, z aqui. Poderia ser alfa 1, alfa 2, alfa 3. LD, você automaticamente lembra que eu posso fazer 1 menos 1 mais y1 e 0 mais z igual a 1. Igual não, sempre estou dizendo igual. 0 e 0. Ok. Então, vamos lá, já vou direto, né? Na primeira coordenada vai ser x mais y mais z. X mais y mais z dando igual a 0. Na segunda coordenada, você tem menos x, o y é igual a 0, né? E o z igual a 1. Então, vai x mais z igual a 0. Então, aí acabou. Aí eu relembro uma coisa que eu já disse. Você tem um sistema linear homogêneo. Por que homogêneo? Porque esse resultado aqui foi igual a 0, né? Então, sistemas lineares em que todos os elementos depois do igual é 0, a gente chama de sistema linear. Você tem um sistema linear homogêneo cujas quantidades de variáveis é maior do que a quantidade de equação. Automaticamente, você já sabe, já percebe que isso aí é LD. Né? E se você duvidar, você pode fazer o seguinte, você passa o x para o outro lado, né? Então você sabe que z vai ser igual a x, substituo nessa expressão x mais y mais, aí do lugar do z eu coloco x igual a 0, ou seja, y igual a menos 2x. Então, se eu colocar essa substituição, o x sendo uma variável independente, 1 e menos 1, o y igual a menos 2x, então menos 2x, e o z sendo igual a x, então 1 e 0, e o z igual a x, então mais x, 1 e 1, igual. Para qualquer valor de x que eu colocar, né, eu descubro que vai dar o valor nulo. Por exemplo, x igual a 1. Então, eu vou ter 1 menos 1, menos 2 vezes 1, 0, mais 1, 1. Vamos ver o que acontece. Isso aqui vai ficar 1
menos 2 vezes 1, 2, fica menos 1, somado com 1, 0. Menos 1 mais 0, menos 1, mais 1, 0, ok. Então, olha, sendo o x igual a 1, o y igual a quanto? Qual foi o valor do y que eu usei aí? Alguém pode ver? Só para ver se vocês estão por aí mesmo. Menos 2x. Pronto. Nesse caso particular é menos 2, né? O valor, né, sendo x igual a 1, o y nesse caso particular foi igual a 2, e o z igual a quanto? Igual a x. Então é igual a 1, pronto, perfeito, isso mesmo. Percebam que não foi o valor nulo. Não sendo o valor nulo, eu concluo que ele é LD. Mas eu sei que esse conjunto de vetores, ele gera o R2. Né? Existem outras maneiras, vão existir outras maneiras de gerar o R2. Então, olha que bacana. Você, não sei se vocês perceberam, mas essa relação. Quando você tem um R2, ou seja, duas coordenadas, você necessita de pelo menos 2 vetores para gerar um espaço inteiro. Né? E para ele ser LI, numa situação que você tem 2, pelo menos até agora os exemplos que a gente deu, passando de 2 vetores, nesse conjunto ele vai ser LD. Então você precisa de, no máximo, 2 para ele ser LI. Nesse caso, do mesmo jeito, você tem uma coordenada 3. Se você tivesse 4 vetores e quisesse analisar se eles são LDs ou LIs, 4 vetores em uma região que você precisa de 3 coordenadas, ele seria LD também, né? A gente percebe que existe essa relação de valor mínimo, né, para um conjunto ser LI. E o nome disso vai ser dimensão, que é uma coisa que a gente vai definir daqui a pouco. Aqui é um outro exemplo, olha, você atribuindo esses valores aqui, eu não sei se vocês conseguiram ver. Se x for igual a 1 sobre 2, perceba aqui, olha, o x e o z são iguais, e o y é menos o dobro de x, né? Então, segue essa mesma regra aqui. Né? Então, existem diferentes valores que satisfazem essa equação, sendo que, na realidade, deveria ser apenas o valor nulo, caso fosse LI. Então, olha, depois de ter enrolado vocês até aqui, o que seria uma base de um espaço vetorial? De vez em quando eu estava falando, eu soltei, né? Uma base. Mas ainda não defini bem uma base, né? Mas foi basicamente o que eu construí com vocês, né? Olha, a gente está interessado em encontrar dentro de um espaço vetorial um conjunto finito de vetores, tais que qualquer outro vetor de V possa ser escrito através de uma combinação linear deles. No caso do R2, a gente precisou de 2 vetores, né? E 1, 0, 0, 1. A gente precisou desses 2 vetores. No R3, a gente precisou de 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, né? Esses 3 vetores. Agora, a gente está interessado numa quantidade mínima de vetores que conseguem gerar esse espaço vetorial, né? A gente consegue gerar qualquer outro vetor que está dentro desse espaço vetorial. Né? Então, se pudermos encontrar tais vetores, teremos os alicerces do nosso espaço, né? E com eles fazendo o mesmo papel do IJK, não sei se vocês lembram disso. Aqueles vetores unitários ortonormais, né? Eles têm ângulos de 90 graus entre si e têm tamanho 1 na geometria analítica no espaço, né? Então, determinamos um conjunto... Deixa eu só ver aqui que eu não estou pegando tudo não, pronto. Então, determinamos dessa maneira um conjunto. Esse conjunto ele é chamado de base, certo? Então, vamos aqui para a definição.
Esse conjunto de vetores V1, V2 até Vn, né, sendo vetores de V, ele é chamado de base, ele é considerado uma base se atender duas condições. Vão ser duas condições aí. A primeira é, esse conjunto obrigatoriamente vai ter que ser LI. E a segunda é que esse conjunto ele tem que gerar o subespaço, ou seja, qualquer vetor dentro desse subespaço pode ser gerado através dele. Aí como é que eu verifico a primeira condição? A primeira condição vocês já sabem. E a segunda, olha, a segunda, a estratégia, por exemplo, no R3 é fazer x, y, z igual, aí você faz as combinações lineares. Alfa 1, V1, mais alfa 2, V2, mais alfa 3, V3, e verifica se os alfas eles conseguem ser únicos. Agora a gente encontrou situações em que eles não eram únicos, mas daqui a pouco eu vou mostrar uma situação em que eles são únicos, certo? Então você tem que ter em mente esses dois procedimentos aí. Primeiro, se eles são linearmente independentes, e o segundo, se eles conseguem gerar todos os vetores daquele espaço vetorial. Isso acontecendo, você pode dizer que esse conjunto ele é uma base para o espaço vetorial V. A gente usa geralmente essa notação, né? Ok, então, sabendo disso, dos exemplos que a gente acabou de fazer, a gente conclui que esses vetores E1 e E2, poderia ser V1, V2, né? É uma base do espaço R2. Por quê? Porque eles primeiro geram, a gente mostrou isso, e segundo, eles são linearmente independentes, eles satisfazem as duas condições. Quando a gente tem essas expressões bonitinhas, né? 1, 0 e 0, 1, a gente chama de base canônica. Então, toda vez que eu falar assim, base canônica, use a base canônica, vocês vão dar um sorriso, porque a questão ela vai ser extremamente mais fácil e vai conseguir resolver. Vai lembrar desses vetores aí. Da mesma forma, deixa eu ver aqui. A pergunta, será que esse daqui é uma base do R2? Eu sei que esses vetores aqui são. Mas e esses daqui? Eles geram todos os vetores do R2? Será também que eles... Vamos dizer o que mais? Será também que eles, mais do que gerarem, eles conseguem... Eles são linearmente independentes? Deixa eu só ver aqui no meu script onde é que a gente está. Ok. Pronto. Deixa eu ver quais são os outros exemplos. Eu não vou fazer, mas eu vou fazer os próximos, né? Nesse daqui eu só vou mostrar que eles são linearmente independentes. Bem que a gente tem um bocado de tempo, né? Então eu vou aproveitar isso. A primeira coisa, vocês são LIs, que eu acho que é o mais fácil. Para verificar se um conjunto é LI, você faz uma combinação. Se bem que a gente já fez com isso, né? A gente já fez isso daqui. Só que era trocado, né? Era 0, 1 e 1, 1. Vocês lembram? Foi no início da aula, então não vou fazer isso aí não. Né? Aí a questão, será que eles geram R2? Para gerar o R2 eu faço x e y igual a um certo alfa que eu quero encontrar, 1 mais um alfa 2, 0, 1. Só lembrando, eu sei que é LI porque eu já fiz um exemplo anterior. Espero que vocês lembrem, né? Então, olha, qual é o valor de alfa 1 e alfa 2? Né? X e y, eu entro nas coordenadas, alfa 1, mais 0, alfa 2, né?
Ou seja, eu concluo que x é igual a alfa 1 e y é igual a alfa 1 mais alfa 2. Como alfa 1 é igual a x, então eu posso dizer assim, olha, porque eu tenho que evidenciar esses termos, alfa 1 e alfa 2, né? Eu tenho que deixar eles em função de x e y. Então, o alfa 2 é igual a y menos x. Né? Então, se eu fizer, eu consigo fazer qualquer vetor x e y fazendo a seguinte coisa. X vezes 1 mais y menos x, 0 e 1. O senhor não entendi, não. Vou mostrar a vocês aqui. Imagine que eu quero formar o vetor 3 e menos 1 em um vetor aleatório. Como é que eu posso mostrar isso? É simples. Nessas continhas que eu fiz, olha aí. Eu vou substituir, olha o x. Do lugar do x eu boto 3, 1, mais, do lugar do y eu coloco menos 1, aí o x, menos 3, 0 e 1. Ok, vamos ver se eu errei alguma coisa. Então fica 3, 3, mais, aqui dá menos 4, ele vai entrar aqui, né? 0 e menos 4. Quando eu somo esses dois vetores, de fato vai dar 3, 3 menos 4, menos 1. Tá vendo que ele gerou esse vetor? Se eu quisesse um 5 e um 7, eu fazia essa mesma coisa. Eu substituiria aqui por um 5 e por um 7 e eu teria ele. Vocês estão entendendo? Pelo menos estão compreendendo? Oi? Sim, ok. Então, aqui, esse outro não é base, por quê? Ele quebra o fato de ser ali, ele não é ali. Né? Eu não vou demonstrar, mas eu percebo que esse segundo, menos 2 é igual a menos 2 vezes 1. Né? Ou seja, 1 ele foi escrito como uma combinação linear do outro. Então, automaticamente ele não é base. E por fim, você tem isso daqui, né? Será que isso daqui vai ser uma base do R2? Vai. Por quê? Primeiro, os elementos são linearmente independentes. Como eu vejo isso? Sempre fazendo aquele procedimento. Alfa 1, 1, mais alfa 2, menos 1 e 1, dando igual a 0 e 0. Né? Ou seja, alfa 1 menos alfa 2 igual a 0. Alfa 1 mais alfa 2 igual a 0. Somando essas duas expressões, eu tenho que 2 alfa 1 é igual a 0. Então, alfa 1 é igual a 0. Automaticamente, alfa 2 vai ser igual a 0 também. Pessoal, só lembrando, eu acho que eu comentei já com vocês, eu vou comentar de novo. Para resolver esses sistemas lineares, o que eu fiz aqui foi bem simples, mas vão surgir sistemas lineares mais complexos. Então, eu recomendo que estudem soluções de sistemas lineares, estudem, se quiserem, tipo, eu não estou com tempo de fazer isso, porque eu estou pagando 8 cadeiras, né? Eu fiz essa loucura de botar 8 cadeiras aí. Então, eu recomendo que estude regra de Cramer. Regra de Cramer. Anote, pesquise na internet, use um livro. Né? Então, olha, primeira condição desse caso aqui foi satisfeita. Qual foi a condição? Foi dele ser LI. Qual é a condição que falta? Vocês lembram? Ele tem que ser LI e tem outra condição. Qual é essa outra? Tem que Qual gerar é a outra? qualquer vetor do
Coisa da base. Perfeito. Exato. Ele tem que gerar todos os vetores. Então, eu vou fazer algo bem parecido com o que eu fiz nesse 11 e 01. Então, vamos lá. Vai ser as duas coisas que vocês vão precisar fazer, né? Lógico, se você fizer o primeiro e concluir que é LD, não precisa fazer o segundo, né? Mas você faz assim, ó. Você faz o XY sendo igual a um alfa 1 vezes 1 mais um alfa 2 menos 1 e 1. Você tenta evidenciar esses valores de y, de alfa 1 e alfa 2, né? Eu confesso a vocês que às vezes é bem chatinho mesmo. Então, conhecer as regrinhas de solução do sistema linear pode ajudar um pouco. Então, x, y é igual. Eu já devia ter ido direto, né? Deixa eu ir direto aqui. Com isso, eu concluo que o x é igual a quem? Alfa 1 menos alfa 2, né? Olha, a primeira coordenada e a primeira coordenada. Alfa 1 menos alfa 2. E o y vai ser quem? Y é igual a alfa 1 mais alfa 2. Eu posso usar aquela mesma estratégia que eu fiz. Soma essas duas expressões, né? Vai ficar x mais y igual. Esse vai cancelar com esse, então você vai ter 2 alfa 1. Implica dizer que alfa 1 é igual a x mais y dividido por 2. Vocês entenderam, né, o que eu fiz aí? Depois de feito isso, vocês podem substituir uma dessas expressões. Eu vou substituir nessa daqui, né? Eu vou substituir nessa daqui. Não, vou substituir nessa segunda. Não vou trabalhar com menos, pelo menos a princípio. Então, y igual. Quem é alfa 1? Alfa 1 é x mais y sobre 2, mais alfa 2. Então, quem é alfa 2? Eu passo esse valor para o outro lado, né? Alfa 2 é igual a y menos x mais y sobre 2. Né? Deixa eu pegar esse espaço aqui. Y menos x mais y sobre 2. Ok, para resolver isso daqui, como eu tenho que ter o denominador. Então, posso multiplicar por 2 e dividir por 2 simultaneamente. Né? Então, o denominador é igual, o que aqui? 2. Então, 2y menos x menos y. 2y menos y dá um y. Né? Então, como tem aqui, você vai ter x menos... y menos x dividido por 2. Então, você encontrou o valor do alfa 2. Isso quer dizer o quê? Qualquer vetor xy com as coordenadas xy, ele poderá ser escrito da seguinte maneira: x mais y dividido por 2 vezes 1 e 1, mais y menos x dividido por 2 menos 1 e 1. Aí, se você quiser testar para ver se funciona, você pode usar um número. Eu não estou dizendo que é uma demonstração, não, mas é só uma maneira de conferir. Você pega, sei lá, 1 e 2. Faz esse mesmo processo. Você substitui 1 aqui, mais 2 aqui, dividido por 2, vezes 1 e 1. Mais. Aí vai ficar 2 menos 1, que é 1 sobre 2, né? Menos 1 e 1. Ok. Então, na primeira, você vai ter 3 sobre 2, né? 3 sobre 2 vezes 1 e 1. E na segunda, você vai ter 1 meio menos 1 e 1. Quando você entra, deixa eu apagar aqui.
ao entrar, só lembrando que o resultado tem que dar 1 e 2, né? Se der diferente é porque eu errei em algum campo. Então, você tem 3 sobre 2, 3 sobre 2, mais menos meio e 1 meio. Quando você soma 3 sobre 2 com menos meio, você vai ter 2 sobre 2, que dá igual a 1. Quando você soma 3 sobre 2 com 1 sobre 2, dá 4 sobre 2, que vai dar igual a 4 dividido por 2, 2. Né? Então, deu exatamente o mesmo valor. Isso quer dizer que a minha expressão pode estar certa. Ok? Então, desse fato, dessa forma, eu concluo que ele também gera. Né? Aí a gente tem aqui o primeiro teorema. Como é que a gente vai conseguir demonstrar esse teorema aqui? Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Né? Antes de demonstrar, eu tenho que ler. Né? Sejam V1, V2, Vn vetores não nulos que geram um vetor. Então, dentre esses vetores, podemos extrair uma base de V. Por que o texto fala isso? Eu acredito que vocês devem concordar comigo que até a gente viu alguns exemplos, né? E nesses exemplos tinham situações em que eles geravam e eram LIs, que foi a maioria deles, né? Olha, essa situação, ele gera, esse daqui gera, esse daqui gera, esse daqui gera, esse não gera, né? Esses três, no caso, são LIs, eles geram. E teve um caso aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui, pronto. Eles geram e são LDs. Aí eu pergunto a vocês, eu afirmo na realidade, se eu tirasse um desses vetores, por exemplo, esse daqui, ó, a gente ficaria com 1 e menos 1, 1 e 1, que eles são LIs, esse conjunto vai ser LI, e ele gera. Então, se eu tiver um conjunto LD que gera, né, um conjunto de vetores, se eu tiver esse conjunto de vetores, opa, lá na frente, aqui. Se eu tiver esse conjunto de vetores e eu sei que eles geram, eu posso tirar vetor por vetor, eu posso tirar alguns vetores e dessa forma eu conseguir fazer que eles gerem. Então, para resolver isso, eu faço o seguinte. Eu tenho que fazer duas análises. A primeira, se esse conjunto de V1, V2, Vn é Li. Se ele for Li, não há nada a fazer, porque eu já tenho um conjunto Li, espaço vetorial, logo eu concluo que ele é uma base. Agora, se esse conjunto V1, V2, Vn é LD, só uma observação, vou botar aqui. Nada, não preciso fazer nada. Fazer nada. Ok. Já nesse outro, se eles são LDs, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar qual desses vetores pode ser escrito como combinação linear dos outros, né? Então, vamos supor, por exemplo, né, eu sei que ele é LD, se eu fizer o alfa 1, V1, mais alfa 2, V2, mais alfa n, Vn, dando igual a 0, eu posso, por exemplo, fazer um que eu vou passar esse Vn para o outro lado. Então, fico menos alfa n, Vn, igual a alfa 1, V1, mais alfa 2, V2, mais
Aí ele vai até o penúltimo elemento, né? Alfa n menos 1, Vn menos 1. Eu passo dividindo. Vn igual a menos alfa 1 sobre alfa n V1 menos alfa 2 sobre alfa n V2 menos alfa n menos 1 sobre alfa n Vn menos 1. Então, percebam que esse meu vetor Vn, eu não precisei, ou melhor, eu não precisei dele para gerar ele. Enfim, ficou confuso, mas olha. Com os outros vetores, com n menos 1 vetores, foi suficiente para descrevê-lo. Então, dessa maneira, com n menos 1 vetores, eu tenho que geram o meu espaço. Ainda assim, eles geram. Mas suponha ainda que eles não sejam LI. Né? Eles continuam sendo LD. Então, eu posso usar essa lógica aí e ir extraindo, né? Tipo, eu vou vendo se consigo escrever os outros como combinação linear, até o momento que eu descobri que chegou um ponto que eles são LIs. Né? Até uma quantidade R de vetores, que vai ser, logicamente, menor ou igual a N, que poderia ter acabado nessa primeira situação. Então, existe R vetores com R menor ou igual que N, que são LI. E geram, né? E geram V. Então, com esses R vetores, eu vou ter uma base. Então, tendo essa base, automaticamente eu tenho o que eu queria. Ok? Então, depois disso, eu tenho esse teorema aqui. Ele é um pouco traumático, certo? Eu já quero preparar psicologicamente vocês. Essa aula eu vou deixar disponível, então, se vocês tiverem dúvida, se vocês não conseguirem compreender de maneira alguma, eu recomendo que depois tentem ver com um pouquinho mais de calma. Mas esse teorema, ele é muito bonito. Ele é muito bonito mesmo. Deixa eu só encontrá-lo nos meus scripts aqui. Ok, tá aqui. Então, vamos lá. Vamos entender o que ele fala e o que ele quer fazer, né? Porque quando você lê um teorema, vocês ainda estão aí? Ainda estão... Só foi dizer, vocês ainda estão aí? Aí. Saiu um... Brincadeira. Vamos lá, olha. Quando você você tem um teorema, você tem que usar ele a favor de você. Você tem que entender o que ele está querendo transmitir para você. O que foi que esse teorema ele trouxe para você, né? Ele trouxe o seguinte: e se eu tiver um conjunto que é LD, mas gera o espaço, eu consigo extrair vetores até fazer que ele seja LI e gere o espaço. Eu consigo tirar esses vetores supérfluos. Opa, tem um bocado de gente aí assistindo. Que bom. Agora, se ele for LI, de fato não precisa mais fazer nada. O que diz esse segundo teorema, já para a gente conseguir concluir nossa aula? Seja um espaço vetorial B gerado por um conjunto finito de vetores. Então, qualquer conjunto com mais de n vetores é necessariamente LD. E, portanto, qualquer conjunto LI tem no máximo n vetores.
Isso daí, na realidade, foi algo que eu já falei para vocês logo quando eu comecei a falar em base, quando eu comecei a tentar levantar algumas dúvidas, né? Levantar alguns questionamentos. Dentro desses questionamentos tem esse daí, certo? Então, eu já dei o spoiler disso daí. Agora eu preciso demonstrar, né? Então, como é que eu consigo demonstrar isso daqui? Deixa eu só botar isso. Eu vou usar da tela inteira, talvez mais do que isso. Eu não vou ficar vendo os comentários, então qualquer coisa vocês podem falar no microfone, tá certo? Tentem prestar atenção e tentem entender o que esse teorema diz. Se não conseguirem acompanhar a demonstração, vocês pelo menos entendam a mensagem dele. Seguinte, pelo teorema anterior, vamos ver o que diz. Seja um espaço vetorial V gerado por um conjunto. Pronto, ok. Eu sei que V ele é gerado por esse conjunto. Logo, eu posso dizer assim, olha, que V1, V2, V3, Vn, ele é gerado. Olha a notação. Ele é gerado por V. Então, pelo teorema anterior daí, a gente consegue extrair uma quantidade R de vetores. Então pelo teorema anterior, a gente pode extrair, podemos extrair uma base desse gerador, né? De V1, V2, Vn. Como? Tirando os n vetores e verificando se eles continuam sendo LIs ou LDs, né? Então, uma base, então vou fazer assim, eles conseguem gerar uma base que eu vou chamar de V1, V2 até VR, com R menor ou igual a N, né? Porque é possível que esses N vetores sejam todos linearmente independentes. Então, aí preste atenção. Considere agora, considere um conjunto de vetores, né? Ou considere agora esses vetores W1, W2, W3, W4, Wn, Wn. Ou seja, uma quantidade n que é maior, obrigatoriamente maior do que n. Você pegou aí uma quantidade maior do que n, ou seja, você pegou uma quantidade maior de vetores do que isso daqui. Né? Certo. Com m maior do que n. Então, a gente pode fazer o seguinte. Existem coeficientes, que eu vou chamar de alfa e j, tais que. Primeira coisa, eu disse que isso daqui é uma base. Se ele é uma base, então é suficiente para dizer que eu posso escrever qualquer outro vetor, né, que pertencem a W. Eu esqueci de deixar esse detalhe, que esses vetores ele pertencem a W. Então, qualquer vetor pertencente a W pode ser escrito como combinação linear de V1, V2, Vn. Então, por exemplo, os vetores W1
esse vetor W1 ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base, que eu disse que a base, no caso, era essa daqui, né? Com R vetores. Então, eu posso fazer o seguinte, alfa 1, V1, mais alfa 2, V2, mais. Aí eu faço isso até o último elemento, alfa 1R, VR. Aí essa mesma analogia eu posso fazer com o segundo vetor, né? Com W2. W2 vai ser quem? Eu vou chamar de alfa 21, V1. Né? Eu estou fazendo V1, V2, Vn porque eles são a base. Então, eu estou fazendo coeficientes vezes os valores da base. Mais alfa 22, V2, mais alfa 2R, VR. Pronto. Aí eu vou fazendo isso com o vetor W1, W2, W3, até o WM, que é uma quantidade maior do que M, né? Então, WM pode ser escrito como alfa M1, V1, mais alfa M2, V2, mais alfa MR, VR. Eu vou chamar, que é VR, eu vou chamar essa equação de Asterix, certo? E eu vou usar ela daqui a pouco. Então, depois de ter feito essa marmota aí, eu quero fazer uma combinação linear dos vetores. No caso, eu quero verificar se esses vetores W1, W2, WM, LI ou LD. Vamos ver o que vai acontecer se eu fizer isso, né? Então, se eu fizer, eu vou ter... Aí eu já usei os alfa, vou usar os betas, né? Uma combinação linear. Beta 1, W1, mais beta 2, W2. Eu faço isso até o último elemento. Beta MWM. Dando igual ao vetor nulo. Só que, preste atenção. Até agora, o que eu tinha feito? Né? O que foi que eu consegui já fazer? Eu escrevi os vetores W, deixa eu voltar um pouquinho no slide, como combinação linear dos outros, não foi? E eu escrevi o W como combinação linear dos outros, isso aqui, os vetores da base. Então, do lugar de W1, eu posso escrever e aproveitar isso daqui, esse pedaço todinho aqui. No lugar de W2, eu posso aproveitar esse pedaço todinho aqui. Né? Então, vamos aqui, olha. É isso que eu vou fazer agora. Então, eu fiz essa combinação linear e eu posso fazer W1, quem é vai ficar assim, beta 1 vezes. Quem é W1? Foi o do slide anterior. W1 é alfa 1, V1, mais alfa 2, V2, mas vou adicionar um para ficar mais fácil de visualizar. Alfa 3, V3, e você faz isso até o último elemento. Qual é o último elemento daqui? Alfa 1R, V, né? Então, aqui vai até alfa 1R, VR. Ok. Então, quando eu fiz isso, eu fiz só para esse vetorzinho aqui. Só que eu abri ele, né? Agora eu vou fazer para o outro vetor, com esse segundo aqui. Então, vai ficar como? Mais beta 2, W2. Só que quem é W2? W2 é alfa 21, V2, alfa 22, V2. Opa, V1, V2. Isso aqui é 1. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter alfa 21
V1 mais alfa 22 V2 mais alfa 23 V3, você faz isso até o último vetor, que é alfa 2R VR. Mais. Eu vou fazer só mais um para ficar mais prático. Eu não botei o B3 aqui não, mas olha o B3. Como é que vai ficar? Alfa 31 V1 mais alfa 32 V2 mais alfa 33 V3 e faz isso até o último elemento, alfa 3R VR. Ok. Mas aí você vai fazendo isso com todos os vetores até chegar no último. Quando chegar no último, você vai fazer o quê? Beta M, WM. Só que quem é WM? A gente viu aqui. É uma combinação dos vetores V1, V2 e VR. Então, você tem alfa M1 V1 mais alfa M2 V2 mais alfa M3 V3 mais até o último vetor, alfa MR VR. Pronto, terminou. Terminou não, isso aqui é igual a zero, né? Ok? Então, se você observar direitinho, você percebe que nessa primeira expressão, nessa primeira parte tem um V1, nessa segunda tem V1, aqui tem V1, tem V1. Então, todos esses elementos têm V1. Observe também que todos têm V2, todos têm V3, todos têm V4, todos têm VR. Um coeficiente. Então, o que eu preciso fazer agora é o quê? É evidenciar esses VRs. Né? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso aplicar essa distributiva em todo mundo, né? E quando eu evidencio meus V, por exemplo, vou evidenciar o V1, vou pegar todos os elementos que tem V1. Posso fazer assim, olha. Alfa 1, beta 1, eu só troquei a ordem aqui. Mais, quem é que tem mais o V1? Alfa 2, 1, beta 2. Quem é que tem mais V1 também? Isso aqui, olha. Mais alfa 3, 1, beta 3. Eu faço isso até o último vetor. E nesse caso vai ser quem? Alfa M1, beta M. Ok. Isso tudo vezes o V1. Percebam que isso daqui é número, isso daqui é um número, isso daqui é um número, isso daqui é um número, todo é um número. Ou seja, são coeficientes, não é isso? Mas, eu vou fazer o mesmo procedimento para o V2. Né? Eu vou pegar todo mundo que tem junto V2. Eu tenho aqui alfa 1, 2, beta 2, né? Alfa 1, 2, beta 2, mais alfa, quem mais? 2, 2. Opa, aqui é beta 1, né? Beta 1, beta 2, mais, quem mais? Alfa 3, 2, beta 3, e eu faço isso até o último, que é quem? Alfa M. Deixa eu ver. Alfa, cadê? Tô aqui, né? Beta 2. Alfa M2, beta M. Isso aqui vezes. Pô, ficou muito junto isso aqui. Isso aqui vezes o vetor V2. Eu juro que a gente está bem perto de terminar essa demonstração. Eu acredito que a maioria já deve estar voando, não entendendo nada, é super normal. Eu recomendo que revejam isso daqui, certo? Vezes, revejam fazendo, né? Então, vezes V2. E eu vou fazer isso também com o V3. Né? Como vai ficar o alfa V3? Né? No caso, evidenciando todos os elementos que tem V3. Vai ficar alfa 1, 3, beta 1, mais alfa 2, 3, beta 2, mais alfa 3, 3, beta 3. Eu faço isso até o último alfa M3, beta
M V3 mais. Aí eu vou fazendo isso com todos. E eu chego até o último. Quem é o último? O último elemento é alfa. Alguém falou? Alguém entrou? Exato, Gisele. Você pegou no central, né? Você pegou a coisa mais importante da demonstração. Estou muito feliz por isso. Mas você sabe, né? Porque tem que dar zero. Porque a gente está fazendo uma combinação linear dos vetores da base. Isso aqui estava dando igual a zero, né? Você vai ver a sacada, como a sacada é interessante. Só para finalizar, o último elemento, o VR, vai ser alfa 1R beta 1, mais alfa 2R beta 2, mais alfa 2, 3R beta 3, e até o último elemento, alfa MR beta M, VR. Isso tudo dando igual a zero. Aí, olha, a Gisele, ela comentou aqui e já deu o spoiler, né? Deu a coisa interessante, que é o quê? Que como você tem um conjunto de vetores V1, V2, V3, VR, que são os vetores que geram e são linearmente independentes, são lá a base daquele espaço que eu tinha considerado. Então, e outra, isso aqui é número, isso aqui é número, isso aqui é número. Quando você tem essas operações só com números, o resultado de fato vai ser um número. Então, são coeficientes. Eu quero verificar se isso daqui é igual a zero na realidade, e esses vetores V1, V2, Vn, Li, eu pergunto a vocês, qual é o valor dessa expressão aqui? Isso aqui tudo vai obrigatoriamente ter que ser igual a quanto? Lembrando que isso aqui vai ser o coeficiente. Né? Alguém pode chutar? Nem que seja, não tenho a menor ideia. Só para ver se vocês ainda estão aí em corpo presente. Esses coeficientes, visto que isso aqui é uma base, visto que está dando igual ao vetor nulo, esses coeficientes têm que dar igual a quem? Esse pedaço todinho aqui. Tem que dar igual a quem? Exato, Gisele. Isso mesmo. Tem que dar igual a zero. Então, vamos ver o que acontece se a gente tentar fazer isso dar igual a zero. Alfa 1, 1, beta 1, mais alfa 2, 1, beta 2, mais alfa 3, 1, beta 3, até o último elemento. Alfa M1, beta M igual a zero. Aí o segundo, alfa 1, 2, beta 1, mais alfa 2, 2, beta 2, mais alfa 3, 2, beta 3, até o último, alfa M2, beta M igual a zero. Ok. Aí eu vou poupar tempo de vocês, você vai fazer até o último, alfa 1R, beta M, mais alfa 2R, beta M, desculpa, aqui é beta 1, beta 2, mais alfa 3R, beta 3, mais alfa MR, beta 1 igual a zero. Ok. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu pergunto a vocês, quantas incógnitas, ou melhor, quantas equações a gente vai ter aí? Alguém consegue imaginar? Quantas equações eu tenho aqui? Eu tenho uma, duas, eu tenho R equações. Vocês concordam? Então, R equações. R equações lineares. R equações lineares. Mais do que isso, R equações
lineares homogêneas, certo? Então, eu tenho uma quantidade R. Eu sei que R é menor ou igual do que N. E pela demonstração, lá no início, eu disse que N é menor do que M. Então, esse M é a quantidade de incógnitas. Esse beta 1, beta 2, beta M são as incógnitas que eu estou querendo resolver. Então, olha, lembre de um exercício que eu comentei, que a gente já está terminando a aula. Eu comentei um exercício dizendo o seguinte: se você tiver um sistema linear homogêneo com mais variáveis do que equações, obrigatoriamente, esse sistema seria o quê? Esse sistema seria linearmente dependente, certo? Então, eu concluo, portanto, que W1, W2 até Wn, ou Wm, são LD. Ou seja, se eu inventar de acrescentar algum elemento maior do que a quantidade mínima para ele ser Li, automaticamente o meu espaço, o meu conjunto de vetores, ele não vai ser Li, vai ser LB. E só para finalizar a aula, eu sei que a gente já passou um pouquinho do que era programado, mas olha que informação linda. Isso é um corolário, ou seja, uma consequência daquilo dali. Qualquer base de um espaço vetorial sempre tem o mesmo número de elementos. Sempre. Isso é importante, vai cair lá no questionário. Este número é chamado de dimensão de V e denotamos dim de V. Como é que eu justifico isso? Imagina o seguinte, sejam esse conjunto aqui, V1 até Vn e W1 até Wm. Duas bases. Porque com os exemplos a gente percebeu que não existe apenas uma base para descrever um conjunto, né? Um espaço vetorial. Duas bases de V. Então, como V1, V2, Vn geram V e W1, W2, Wm são LIs, pela proposição anterior, ou pelo TEL anterior, obrigatoriamente, como isso aqui também é uma base, isso aqui gera, eu sei que o M vai ser menor ou igual que o N. De forma análoga, como esse conjunto V1, V2, Vn é Li, e esse conjunto W1, W2, Wm, ele gera V, eu concluo que a quantidade N de vetores é menor ou igual que M. Então, a única condição que satisfaz simultaneamente esses dois é M sendo igual a N. Ou seja, se você tiver duas bases distintas, olhem que lindo, olhem que interessante. Se vocês tiverem duas bases diferentes, ainda assim a quantidade de elementos vão ser a mesma, certo? Então, aqui a gente termina a nossa aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Depois assistam, peguem um livro do Boldrini, dêem uma olhadinha, porque essa coisa é muito bonita. Eu me empolgo geralmente, tá certo? Vou precisar sair porque eu vou entrar na próxima aula e provavelmente vocês também. Tá certo? Um abraço a todos. Espero que vocês estejam e até breve. Não desista. Valeu aí, Wayne. Valeu. Valeu. Gisele, até mais. Obrigado, Gilmar. Obrigado aí.
Vou parar a gravação, senão eu perdo ela.